Essa é a primeira aula de geometria analítica e cálculo vetorial. A gente vai começar falando exatamente o que é o principal, né? Um dos principais pontos, né, desse curso, que são vetores. Na primeira aula a gente vai falar sobre vetores e algumas operações, né, que se faz entre vetores. Ok? Em seguida, após termos a noção completa, né, do que a gente vai precisar realmente de cálculo vetorial, né, a gente vai começar a falar sobre alguns pontos, né, da geometria analítica clássica, né, que não envolve vetores, né, em conjunto com outras partes que utilizam o vetor, né, para o seu desenvolvimento de uma forma mais tranquila, né. Os pontos logo eu vou apresentar para vocês, mas hoje eu quero dar esse início, né, do curso falando exatamente o que vinha a ser um vetor, né, como se constrói um vetor, e daí nós tiramos, né, as consequências, as propriedades e os resultados que vão se derivando a partir dessas definições que eu vou apresentar. Bom, o conceito de vetor, ele está ligado diretamente a um outro conceito, que é o que nós chamamos de segmento orientado, né? Então, vamos lá. O que vem a ser um segmento orientado? Bom, o segmento orientado o nome já induz a esse pensamento. É um segmento que apresenta uma orientação, né? Que apresenta um sentido, né? Digamos assim, do deslocamento de um ponto sobre esse segmento, né? E essa noção de sentido, de orientação, vai estar ligado a um sinal positivo ou negativo, né? Mas o que vai ser considerado positivo, o que vai ser considerado negativo, tá? E aí se apresenta referências para isso, né? Um referencial no qual a gente vai definir, né, o que vai ser positivo e o que vai ser negativo, tá? Obviamente, a ideia da orientação, né, no segmento, inicialmente não vai estar, digamos assim, ligada a esse sinal, né? Porém, quando a gente tem a intenção de algebrizar, né, de equacionar problemas envolvendo segmentos orientados e, consequentemente, vetores, a gente vai ligar os segmentos a valores reais. E esses valores reais, né, números reais, eles apresentam um valor absoluto e também um sinal. E aí entra uma outra noção, que é a noção de grandeza. Ok? Bom, vamos começando devagar, criando esse referencial, né, que é o que nós chamamos de eixo. Um eixo que a gente estabelece para ele uma orientação. Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai utilizar, né, em todo o contexto, é o que nós chamamos de eixo orientado. O eixo orientado o que significa um eixo orientado? É simplesmente uma reta
simplesmente uma reta orientada. O que significa isso? Significa que você vai estabelecer um sentido sobre uma reta, deslocamento de um ponto, que vamos ditar, né? Vamos notar, né? Vamos dar uma notação como um sentido positivo. Então, é uma reta que vai apresentar uma orientação, que a gente vai convencionar, por exemplo, nesse caso, através de uma seta ou uma forma geométrica de dizer qual é o sentido que se estabelece do movimento, né, do ponto sobre essa reta, tá? Então aqui eu estabeleci um sentido que é o chamado sentido positivo, tá? Eu poderia fazer no sentido contrário, mas aí eu vou definir aqui como sendo um sentido positivo, tá? Isso são decisões, tá, que eu escolho por antecipação, tá? Não significa que os dois sentidos aqui são positivos, se eu olho sobre uma mesma reta. Se aqui eu tenho o sentido positivo, do lado de cá eu vou ter o sentido negativo. Se aqui eu tenho sentido positivo, do lado de cá eu vou ter o negativo. Então tudo depende do que você escolhe inicialmente. São dois eixos orientados de forma diferente. Distintos. Não é o mesmo eixo, tá? Muito bem. Aí entra a noção de segmento orientado sobre cada eixo que eu escolho, né? Cada segmento orientado, ele pode ser orientado independente de você ter ou não tal eixo. É óbvio que qualquer segmento orientado, que eu vou dizer logo, ele é base, por exemplo, para você construir uma reta sobre ele. Sabe-se muito bem que, dado dois pontos quaisquer no plano, existe uma única reta que contém esses dois pontos. Então, se essa reta contém esses dois pontos, vai conter o segmento que eu escolhi antecipadamente, tá? E aí eu posso estabelecer uma orientação para essa reta, e aí eu posso afirmar qual vai ser a orientação do segmento de acordo com esse eixo orientado que eu criei. Então, o pessoal tem que chegar um pouquinho mais na hora. Bom, um segmento, né, sobre um eixo orientado, digamos que aqui eu tenho esse eixo orientado esse aqui o eixo eixo orientado. Tá? A forma como eu representei já me esclarece que esse sentido aqui é o sentido positivo. Então não preciso ficar escrevendo isso. A forma geométrica que eu representei já indica isso. Ok? E eu tomo um segmento sobre esse eixo, um segmento AB. Tá? Para esse segmento AB, eu tenho duas orientações diferentes. Eu posso orientar de A para B, mas também eu posso orientar de B para A, tá? Então, esse segmento físico, né, ele está ligado a dois segmentos orientados. E aí eu tenho formas diferentes de denotar. Eu tenho o segmento colocando um traço em cima, né, que representa o segmento físico, né? O segmento como conjunto de pontos. Segmento comum é um conjunto de pontos que estão compreendidos entre os pontos A e B, obviamente,
alinhados com ele, né? Mas também eu posso estabelecer dois segmentos orientados. E quais são esses dois segmentos orientados? Ele vai estar ligado a dois segmentos orientados. E quais são eles? Você tem o segmento que eu vou denotar dessa forma e tem o outro segmento que eu vou denotar dessa forma. Eu retiro o meu tracinho em cima, tá? E coloco sem o tracinho em cima para representar o segmento orientado de origem em A. Professor? Oi. Tem alguém querendo entrar? Eu não estou conseguindo enxergar o que está escrito embaixo do número 1. Esse, depois de eixo orientado. Isso, aí mesmo. Não está enxergando? Não tá embaçado. Bom, está escrito simplesmente uma reta orientada, mas todo mundo está conseguindo enxergar ou é quem que falou? Sou eu, Cassiane, professor. Cassiane? Ah, tá. É só a Cassiane que não está enxergando ou todo mundo não está com problema de visualização? Porque pode ser a sua internet, Cassiane. Pode ser a sua internet, mas a aula vai estar gravada, tá? Então, tenta ver se você consegue acompanhar, tá? E eu vou falando com você, tá? Então, aqui está dizendo simplesmente uma reta orientada, tá ok? Não consegue melhorar a iluminação do seu computador para conseguir ver melhor? Ou do celular? Pega o que? Estou tentando aqui. É celular? É um tablet. É um tablet? Bom, tenta ver se você consegue melhorar a visualização dele aí, porque pode ser a sua internet que tá. Ou a minha também, né? Mas aí teria que estar ruim para todo mundo. Se tiver mais alguém com problema, fala, gente. Bom, aqui eu tenho origem em A e extremidade em B. E aqui eu tenho o contrário, né? Aqui é o contrário do anterior. Bom, os dois segmentos criados a partir do segmento físico, né? São duas estruturas diferentes, tá? São dois casos diferentes que diferem por uma informação, tá? Primeiro, o segmento orientado AB está ligado ao segmento físico AB. Esse segmento físico AB, ele é tanto para o segmento orientado AB quanto para o segmento orientado BA, tá? É uma informação comum, né? Nessa informação comum você tira uma outra informação, né? E qual é a outra informação? A distância, né? O comprimento, o tamanho do segmento AB é o mesmo para os dois segmentos orientados. A única coisa que modifica do segmento orientado AB para o segmento orientado BA é o sentido. Okay? O sentido deles são sentidos opostos, né? E aí você pode referenciar o segmento orientado ao sentido do eixo, né? Bom, se eu coloquei o sentido do meu eixo nesta orientação, né? Eu vou estar ligando os dois segmentos orientados a esse sentido. Então, observe que o segmento orientado AB, ele apresenta o mesmo sentido do eixo E. E o segmento orientado BA, ele apresenta sentido oposto. Então, aí a gente diz que
Um vai ter sentido positivo e o outro vai ter sentido negativo. Bom, deixa eu escrever isso de uma forma mais formal. A partir disso aqui, já deu para compreender geometricamente como funciona. Em cada reta ou cada eixo orientado, estabelecemos orientações para seus segmentos. De acordo com a orientação do eixo. Carreira? Oi. Tem alguém pedindo para ser aceito aí na aula. Não tem ninguém mais pedindo aqui. Já está todo mundo aceito. Se A, B está contido num eixo E, o segmento orientado AB, segmento orientado, de origem em A e extremidade em B tem sentido positivo, se e somente se possui o mesmo sentido do eixo. E negativo, caso contrário. Então aqui eu tenho meu eixo, eu tenho um segmento AB, e aí eu vou dizer que o meu segmento orientado de A para B tem sentido positivo, e o meu segmento orientado BA tem sentido negativo. Ok? Ok. Bom, um segundo ponto é sobre o que nós vamos ligar ao segmento orientado, que nós chamamos de grandeza de um segmento orientado. Dado
um eixo qualquer, um eixo orientado podemos medir, né, os tamanhos dos segmentos a partir de uma unidade de medida de comprimento pré-definida. Então, digamos, eu venho aqui e estabeleço um segmento, né? E o tamanho dele eu vou indicar por minha unidade de medida de comprimento. O tamanho dele representa o número 1. Ok? Gente, ó, se tiver alguma dúvida, fala, tá? Não coloca no chat não, porque eu não consigo ver, tá? Eu só consigo acompanhar as vozes de vocês, tá? Porque a câmera está bem em frente ao chat. Pode abrir o microfone e perguntar, não tenha vergonha, tá? Bom, dada essa unidade de medida de comprimento, você vai dizer qual é o comprimento de qualquer segmento contido nessa reta, nesse eixo orientado. Ok? Então, por exemplo, eu venho aqui e digamos que eu marco aqui no segmento AB, tá? Onde esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui, por exemplo. Então, significa que o comprimento de AB, por exemplo, ali, né? Na figura, indica-se que AB tem comprimento dois. Ou seja, o tamanho do segmento que eu desenhei aqui tem tamanho 2, é o comprimento 2. Ok? A gente vai denotar de duas formas, né? O comprimento de AB de duas maneiras diferentes. A primeira, né, será por M de AB, nesse caso aqui é igual a 2, ou simplesmente sem esse M. Ok? A gente pode também usar dessa forma aqui, AB igual a 2. Tá? O segmento orientado AB é associado a uma grandeza. Qual é a diferença de grandeza real para o comprimento? A grandeza, ela tem sinal, tá? Diferente do comprimento. O comprimento sempre será positivo, obviamente. Tamanho, né,
medida, né, distância, é uma aplicação positiva, tá? Grandeza não. Grandeza ele vai estar ligado ao tamanho, mas acompanhado de um sinal. Tá? Então essa grandeza real, ela possui um valor absoluto. Um valor absoluto que vamos denotar da forma usual por botar o AB, que é o segmento orientado, entre duas barrinhas, né? Que é o conhecido módulo, né? E um sinal. Positivo ou negativo. De acordo com o eixo orientado. De acordo com o eixo orientado que contém o segmento. Professor, tem gente querendo entrar. Já vai acabar. Ah, não, falta 7 minutos ainda. Já autorizei. De acordo com um eixo orientado que contém o segmento. Muito bem. Lembra que eu falei, o segmento orientado você vai decidir o eixo. Então, essa grandeza ela pode ser positiva ou negativa de acordo com a escolha que você fizer, tá? Mas uma coisa tem que ser definida de início. E você não pode ficar mudando essa definição com o passar do tempo. Agora eu quero que seja positivo, agora eu quero que seja... Não. Começou, tem que ir até o fim com aquela história. Ok? Muito bem. Vamos denotar a grandeza por AB. Ou seja, é a mesma notação que a gente usa para representar o próprio segmento orientado. Então, observe que você tem duas notações que se confundem, duas. Tá? A primeira notação é do segmento físico. E como é que se denota o segmento físico? Dessa forma. Tá? A segunda notação é o comprimento do segmento. E como é que se denota o comprimento do segmento? Da mesma forma. Ok? A segunda notação é o segmento orientado. Como é que se denota o segmento orientado? Desta forma. O AB sem o tracinho em cima. E essa quarta e última notação é a grandeza do segmento orientado. E como é que se denota a grandeza do segmento orientado? Dessa forma. Então são duas notações, né, na realidade. Que é essa notação e esta notação. Essa notação serve para duas coisas. Para o segmento físico e para o comprimento do segmento físico. A segunda notação é essa aqui, que representa o segmento orientado e também representa a grandeza do segmento orientado. Uma notação para uma estrutura, digamos assim, geométrica
E uma outra notação que serve tanto para geométrica como para numérica ou algébrica, e a outra também, tá? Que são usadas naqueles que estão ligados, né? A grandeza está ligado ao segmento orientado. O comprimento está ligado ao segmento físico. Então, não é tão de se confundir assim, embora seja uma notação para duas coisas, né? Muito bem. Ok. Bom, obviamente, valores, né, sejam eles positivos ou negativos, são possíveis de serem somados, né, multiplicados por escalares e tudo mais, né? A gente vai ver algumas condições e propriedades referentes a esses valores, esses números que estão associados a essas duas estruturas. Que é uma pequena propriedade. Tá? Dados 3 pontos, né? 3 pontos alinhados. A, B e C sobre um eixo orientado. Não importa qual o sentido que eu vou estabelecer, tá? Essa propriedade vai servir independente da escolha que eu fizer, ok? Então, a grandeza do segmento AB, ó, isso aqui é grandeza, tá? Eu estou agora me referindo ao número. A grandeza do segmento AB é igual à grandeza do segmento AC mais a grandeza do segmento CB. Isso aqui são grandezas. Tá? São grandezas. Tá? São 3 grandezas. A grandeza do segmento AB, a grandeza do segmento AC, a grandeza do segmento CB. Ok? Isso é uma verdade. Vou provar para vocês. Tá, ok? Agora, antes disso, agora eu quero que vocês me respondam. Vocês estão muito quietos, tá? Mesmo que não se preocupem de errar. Eu quero que vocês me falem, tá? É verdade isso aqui? Isso aqui é verdade? O que vocês acham? Eu acho que não. Hã? Eu acho que não. Não. Alguém concorda com o Eduardo ou discorda? Pode falar, gente. Se concorda ou discorda, não tem importância. Tá? A gente tem que ir para apresentar as dúvidas. Eu discordo, professor. Discorda? Me berrem aqui, tá? Se tiver alguém pedindo para entrar. Bom, eu vou fazer uma figura aqui para induzir a resposta de vocês. Ok, o eixo orientado é aqui. Bom, olhando essa figura aqui, eu repito a pergunta: é verdade isso aqui? Sim, é verdade. É verdade. Então todo mundo concorda
que olhando essa figura, é verdade isso, né? Agora eu vou mudar a minha figura. Olhando essa figura agora, isso aqui continua sendo verdade? Não. Não é, né? Ok? Então, normalmente as propriedades, elas servem para em qualquer tipo de situação, né? E eu acabei de apresentar uma situação que aquela afirmação ali deixou de ser verdade. Então, a gente não pode afirmar isso aqui para qualquer situação. Mas isso aqui sim é verdade para qualquer situação, ok? Qualquer caso, isso aqui sempre vai funcionar, independente da ordem que eu colocar os meus pontos A, B e C. Vamos verificar realmente isso? Então, vamos provar aqui. Vamos colocar aqui A, B, C. Então, se A, B e C estão sobre o mesmo eixo, né? Eu posso relacionar as grandezas entre eles e entre o meu eixo orientado E. Tá? Para isso, eu vou ter que estabelecer pelo menos uma, né? Comparar uma com entre dois segmentos. Ok? E como é que eu faço isso? Eu vou ter que ditar, né? Qual dos três pontos está localizado entre os outros dois. Tá? Segundo o axioma da geometria plana, né? Vocês já fizeram geometria 1? Não. Não, tudo bem. Tá, então, tem um axioma. O que é um axioma? Axioma é uma afirmação que é verdadeira, sem contestação e sem comprovação. Tá? Você não tem demonstração para tal afirmação e, consequentemente, você não pode contestar. Tá? Não pode negar nem provar. E um axioma da geometria plana fala que se três pontos estão alinhados, apenas um deles está localizado entre os outros dois pontos. É um axioma, não tem como você colocar dois, né? Se você for pensar bem, né? Começar a colocar dois, só tem três pontos, então apenas um dos três pontos está localizado entre os outros dois. Então, você tem dados três pontos A, B e C, você tem três possibilidades, né? A primeira é, o B pode estar entre A e C, que é o que eu desenhei aqui. A segunda é, o C pode estar entre A e B. E a terceira é, o A pode estar entre B e C. Não tem outra alternativa fora essas três. Ok? Bom, aí costuma-se dizer assim, um termo matemático, uma frase matemática, que eu costumo dizer que é a frase do preguiçoso, né? Do matemático preguiçoso. E às vezes eu sou preguiçoso também, tá? Porque não faz sentido a gente fazer certas coisas repetidas, né? Se sabe-se que vai ocorrer da mesma forma. Vai se repetir apenas trocando letras, né? Então a gente diz assim, sem perda de generalidade, tá? O que significa isso? Eu vou fazer uma escolha, né? Que poderiam ser uma entre três, né? Eu faço uma escolha e digo, ó, só vou fazer para essa. As outras duas que eu não vou fazer são iguais à primeira, só vai mudar a letra. Aí fala assim, sem perda de generalidade, tá? Ou seja, sem deixar de ser geral, né? Igual aconteceu aqui, né? A gente deixou de ser geral quando a coisa mudou de posição, então
não tinha como fazer apenas naquele caso, tá? Então a gente fala, sem perda de generalidade, eu vou supor que o meu ponto B está localizado entre A e C. É isso que eu faço. E aí, mais uma preguiça, né? A gente fala assim, SPG. SPG é sem perda de generalidade. Sem perda de generalidade. Generalidade. Vamos supor B entre A e C. Ok? Eu poderia ter escolhido A entre B e C. Eu poderia ter escolhido o C entre A e B. Mas eu preferi escolher B entre A e C. Ok? Significa que as outras situações vão seguir regras parecidas ou pensamentos parecidos, tá? E aí eu vou ter que, além disso, determinar, né, qual o sentido em relação ao segmento E, tá? Além disso, consideramos as B positivo. A B positivo. O que significa isso? Que se o AB é positivo, eu vou ter outras grandezas relativas a esse aí, né? Bom, significa o quê? Que essa orientação do meu eixo é positiva, igual está na minha figura aqui. Eu desenhei mais ou menos induzindo o que eu estou escrevendo no quadro, tá? Aí eu posso afirmar que AC também é positivo. Já vou colocar assim maior que zero. E que BC também é maior que zero. Ok? Em termos de segmento, a gente pode afirmar aqui, porque o meu B está entre A e C, então podemos afirmar que, em termos de segmento, que o meu AC é igual a AB somado com BC, com um tracinho em cima, porque o meu B está localizado entre A e C, ok? Mas o meu AB é positivo, o meu AC também e o meu BC também são valores positivos. Bom, se eles são positivos, eles vão coincidir com o valor absoluto deles, né? 2 é positivo, né? Qual é o valor absoluto do 2? É 2. O módulo de 2 é 2, porque o 2 é positivo. Ok? Se o AC ele é positivo, então a grandeza AC vai coincidir com o módulo do AC, que é, na realidade, a distância, né? O tamanho do segmento AC. Então, aqui eu posso afirmar, diante dessas duas informações, que AC, que é a grandeza, AC, é igual à grandeza AB mais a grandeza BC. Porque todos os três são positivos. E babou. Deu tudo errado.
Eu tenho AB aqui, eu tenho AC aqui, eu tenho CB e não BC. Então, vamos tentar corrigir essa brincadeira, né? Vamos tentar acertar até chegar ao resultado. Bom, primeiro eu tenho o AB aqui na frente, meu AB está aqui, né? Ou eu passo o AB para cá, ou eu simplesmente deixo ele isolado aqui, passando o BC para lá. Acho que é mais fácil fazer isso, né? Então, eu vou pegar o BC e passar para o outro lado. Aí eu vou ter o quê? Aqui AC menos BC. Já que eu passei para o outro lado, ele fica negativo. Vai ser igual a B. Tá quase, né? Só que aqui eu tenho CB e aqui eu tenho BC. Mas, se eu olhar os segmentos, o segmento BC, ele está associado a duas grandezas, né? Esse segmento BC, ele está ligado à grandeza BC e também está ligado à grandeza CB, né? Que são relativamente a dois segmentos orientados. A grandeza BC é relativa ao segmento orientado BC. A grandeza CB é relativa ao segmento orientado CB. Obviamente são segmentos opostos, têm sentidos opostos. Um é positivo e o outro será negativo. Então eu posso afirmar que o meu BC é igual a menos CB. Então aqui eu posso trocar por quem? Por menos CB. Então eu vou ter AC menos CB é igual a AB. Conclusão, o meu AB vai ser igual ao AC mais CB, que é o que chegamos à resposta final. Ok? Então, independente da escolha que eu fizer, sempre é possível você organizar, reorganizar, né? Lembrando dos sentidos ligados aos sinais, você sempre vai conseguir chegar a esse resultado, que a grandeza AB é igual à grandeza C mais a grandeza CB. Muito bem, muito bem. Ok, aí já estamos meio caminho andado, né? Para a gente estabelecer um referencial. Agora vamos entender qual é o significado de vetor. Depois a gente vê um vetor dado numericamente. Então, qual é o significado de vetor? É o último ponto de hoje. Tá? Vetores. Vetores. O conceito de vetor está ligado a um outro conceito que é chamado equipolência. Equipolência de segmentos orientados. Eu vou dar uma definição mais direta para a gente ganhar tempo. Na verdade, a definição de equipolência é um pouquinho mais rebuscada, mas que chegamos a uma conclusão, a uma propriedade, né? Pode ser também dada como definição. Tá? Então, dizemos que dois segmentos orientados AB e CD são equipolentes, quando primeira condição AB
é igual a CD. Não pode esquecer que aqui tem duas condições. O fato de eu dizer que a grandeza AB é igual à grandeza CD nos diz que